Olá, repensador, olá, repensadora, saudações cristãs. Alegria estar com você aqui em mais um vídeo para repensar um tema interessante, muito pertinente para esse momento atual que nós estamos vivendo na igreja brasileira. Algo que é muito comum nas comunidades de fé é que pessoas sejam anuladas por manifestarem posicionamentos teológicos, algumas vezes posicionamentos políticos, que diferem do posicionamento, entre aspas, oficial da comunidade de fé. E aí acontece, se essa pessoa, inclusive, ela é uma obreira, seja homem, mulher, no caso, numa denominação como a minha, onde o ministério se concentra mais na figura masculina, então você tem os presbíteros, evangelistas, pastores, e é muito comum quando um obreiro ele manifesta uma posição diferente, em algum sentido, sobretudo no campo teológico, ele começa então a ser anulado na comunidade de fé. Esse processo, muitas vezes, na minha experiência pessoal, eu não só observei isso em relação a outras pessoas, como eu mesmo fui vítima disso. Então ele não é muitas vezes colocado de modo explícito, eu vou eh, privar você, eu vou boicotar você, você não vai ter mais acesso ao microfone para ensinar, para pregar, ou para trazer uma saudação, ou para desenvolver qualquer atividade. Você muitas vezes não tem isso de forma explícita, algumas vezes sim, algumas vezes é bem explícito mesmo e violento, né? Mas por vezes esse é um processo psicológico, mas o fato de ser um processo psicológico, subjetivo, não quer dizer que não seja real, né? Talvez por isso mesmo, em alguns casos, seja até mais doloroso do que se fosse feito de modo explícito, né? E isso acontece muito e eu estou aqui nesse vídeo para me unir a muitas pessoas que passaram e estão passando por isso nas suas comunidades de fé. Eu posso dizer que em relação à igreja onde estou hoje, eu não tenho esse problema. Aliás, eu acredito até que não tenho mais oportunidades na igreja local. Fui muito bem acolhido por essa igreja, estou lá há um ano e pouco e talvez até eu não tenha mais oportunidades nessa igreja por uma questão de logística pessoal mesmo, né? Isso não tem que ver com a comunidade de fé. Nesse momento da minha vida, isso é mais sobre mim do que sobre a comunidade de fé. Mas no passado eu vivi isso algumas vezes, né? E o que me choca nesse processo de exclusão? Primeiro, a violência com que ele é praticado, porque a pessoa não é chamada a ser ouvida em geral, né? Geralmente é arbitrário. E convenhamos, igrejas evangélicas são comunidades de fé, em geral, muito intolerantes, que não aceitam conviver com a divergência, com o diferente, com a pessoa que tem posicionamentos teológicos e políticos diferentes daquele posicionamento vigente na comunidade de fé, né? E muitas vezes também as nossas lideranças e as próprias comunidades de fé, elas têm muita dificuldade para separar o fato de que você tem uma posição pessoal e separar isso do o seu posicionamento teológico, político, etc., o seu posicionamento quanto a questões da vida, que a igreja geralmente aborda, separar isso da sua vida pessoal. Então, geralmente, se você manifesta uma opinião que é diferente do vigente, da posição vigente, você automaticamente já é desqualificado como cristão, como ser humano, muitas vezes como pai, como esposo e por aí vai, né? No meu caso, que sou homem. Então, veja, pessoal, a, a gente tem aí um problema que é a forma como isso é feito, né? Geralmente é feito de forma violenta, pratica-se esse tipo de violência que eu estou destacando aqui, que é o ataque à pessoa, quando não necessariamente o fato de eu ter uma posição teológica e política diferente do da comunidade de fé, isso não necessariamente faz de mim menos cristão ou uma pessoa de índole má, né? Então essa estigmatização que se faz das pessoas em função de posicionamentos diferentes nas comunidades de fé é um processo muito violento, é um processo excludente, né? É um processo que sinaliza para essa intolerância dos evangélicos e das lideranças em nossas igrejas, né? E da nossa incapacidade de conviver com o diferente, de entender que nós podemos ser irmãos, nós podemos caminhar juntos na comunidade de fé, sem necessariamente afirmar dogmaticamente exatamente as mesmas coisas. Me parece que tem até uma frase do Charles Swindoll que diz assim, né, que Cristo nos chamou para a unidade e não para a unanimidade. Isso é bem interessante para a gente pensar, porque todos nós, em alguma medida, temos diferenças.
Isso é um fato, né. Uma coisa importante que eu quero destacar aqui também, pessoal, é que por vezes esse boicote ministerial, essa exclusão psicológica e às vezes factual também, ela deixa marcas, deixa cicatrizes. Há pessoas que conseguem ressignificar isso, como é o meu caso, como é o caso de tantas pessoas. Algumas, eu tenho conversado com pessoas sobre isso também, e a gente percebe que muitos cristãos que são vítimas dessa violência, elas conseguem ressignificar isso e seguir adiante com a sua vida, como foi o meu caso, inclusive. Mas é verdade que muitas pessoas se ferem profundamente, abandonam a igreja, decidem não participar mais de nenhuma comunidade de fé, e algumas até abandonam a fé, de fato, né, devido aos traumas que são provocados por esse tipo de violência. Eu até entendo, pessoal, estou nesse vídeo aqui, esse é um vídeo de opinião, eu até entendo que sim, o dogma vigente da igreja tem que ser respeitado, a gente não pode chegar, colocando o que pensamos de qualquer maneira, sem ser sensível à comunidade de fé. Eu tenho essa consciência, tá, pessoal? Eu não estou aqui também, defendendo a ideia de que você vai chegar e falar o que pensa a qualquer preço, não. Isso não é autonomia, isso não ter personalidade, isso é ser irresponsável. Né? A gente não precisa desconstruir mundos de forma irresponsável. Mas é fato que as nossas comunidades de fé e as nossas lideranças em geral nas igrejas evangélicas são muito intolerantes. Eu, por exemplo, pessoal, fui boicotado ministerialmente numa igreja durante 1 ano e meio. Eu não tive mais acesso a pregar na igreja, a ensinar na comunidade de fé, e eu fui boicotado não porque estava apregoando coisas que eram contrárias à vida, que eram contrárias ao ensino de Jesus. Eu fui boicotado justamente por defender valores alinhados com o evangelho. Eu fui boicotado porque critiquei aspectos negativos do bolsonarismo. Eu fui boicotado na minha igreja porque critiquei Bolsonaro, que, diga-se de passagem, foi um político pago com o nosso dinheiro. E político não tem que ser idolatrado, político tem que ser fiscalizado pela população. Né? Eu estava exercendo o meu direito de cidadania, de um eleitor de Bolsonaro, diga-se de passagem. Eu fui boicotado em igreja porque critiquei o dízimo, entenda, critiquei o dízimo como uma indústria financeira que é usada, inclusive, para excluir pessoas na comunidade de fé. Cansei de ver isso em igreja evangélica. Pastores de púlpito jogando maldição em cima de quem não está dizimando, em cima de quem não está contribuindo. E eu sou a favor da contribuição financeira na igreja, na comunidade de fé. Eu sou contribuinte com a minha comunidade de fé. Então, as pessoas nas igrejas e pastores são tão intolerantes às vezes que eles não conseguem nem distinguir a crítica que você está fazendo, né? Então você percebe que esse processo de exclusão muitas vezes, além de violento, ele se dá também por mesquinharias, né? Pela nossa incapacidade de ouvir e entender as pessoas, né? E se você está passando por esse processo, meu irmão, minha irmã, eu tenho aqui uma palavra de Deus para você. E essa palavra é a seguinte: busque ressignificar isso. Busque, se você é alguém que ministra, se você é alguém que quer compartilhar os seus talentos, mas de algum modo você está sendo impedido de exercer isso na comunidade de fé, busque novos espaços, busque novos caminhos, busque outras formas de exercer o seu talento, o seu ministério. Eu, por exemplo, quando comecei a conviver com esse boicote ministerial, isso para mim foi absolutamente positivo num certo sentido. Vou falar aqui como José, lá no Egito, quando se deu a conhecer aos seus irmãos, ele disse assim: "Olha, não se preocupem, Deus tornou esse mal em bem". Então eu comecei a buscar novos espaços. Um desses espaços foi e tem sido a internet, né. Aqui eu tenho liberdade para falar, para expressar meus posicionamentos. Cada vez mais eu procuro fazer isso com mais responsabilidade, com mais cuidado, não de maneira inconsequente, mas tenho espaço para praticar a minha autonomia. Me sinto muito mais à vontade aqui para falar do que me sentiria dentro de igrejas evangélicas. É claro que exercer o seu ministério numa comunidade de fé tem também a sua importância, é absolutamente fundamental. E aqui, inclusive, eu aproveito na esteira dessa fala, desta última fala, aproveito para te dizer o seguinte: se você está numa comunidade que está te boicotando, que está te anulando, você está convivendo com uma liderança que te anula, busque uma nova comunidade de fé, busque um novo grupo para que você possa ser útil, para que você possa cultivar esse sentimento de pertença, né? Ah, Rony, eu cheguei à conclusão de que
para mim não dá mais a nível de instituição religiosa. Há grupos de desigrejados que são tão igrejas quanto nós, que se reúnem regularmente para orar, para estudar a Bíblia, para falar de Jesus, para falar do Evangelho, para interceder. Eu participo de um grupo assim, embora eu seja membro de uma igreja local. Então entenda, o reino de Deus não está e não pode ser limitado à instituição religiosa. A instituição religiosa é parte do reino de Deus. É uma parte importante, mas não é a única. A sua vida, o seu serviço ao reino de Deus não precisa acabar porque a comunidade de fé e a sua liderança está anulando você. Mas você pode buscar novos caminhos, novos meios, novos espaços para exercer o seu talento, para ser útil ao reino de Deus, para se sentir feliz compartilhando com você, como eu estou feliz aqui agora, compartilhando com você essa reflexão e sabendo que estarei ajudando algumas pessoas, servindo algumas pessoas que estão passando por esse problema nas suas vidas pessoais. Que Deus abençoe você, bola para frente, continuemos servindo ao Senhor e lembrando-nos sempre das palavras do apóstolo: não nos cansemos de fazer o bem. Deus abençoe a você.